Diga o que a fulaninha tem que você não tem em dobro. O que poderia o teu sorriso superar? Há quase 20 anos, o mundo se encantava com o lançamento da aclamada animação de terror infantil A Noiva Cadáver. Feita em stop motion, uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento a partir de uma sequência de fotografias, o longa de autoria do sempre criativo Tim Burton conta a história de Emily, uma noiva cadáver que se apaixona por Victor, um homem vivo que já estava prometido a uma outra mulher. Assim, a saga de Emily, então, é fazer com que o rapaz se apaixone e fique com ela para sempre no mundo dos mortos. Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Messi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei analisar o clássico A Noiva Cadáver. E para esse roteiro eu fiz uma pesquisa bem interessante e aprofundada para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando também que esse vídeo é uma sugestão de um inscrito aqui do canal, então eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição e agradecer desde já. Então é isso, eu espero que vocês gostem e se vocês gostarem mesmo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal caso queiram acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, bora analisar. O filme começa nos apresentando um jovem chamado Victor Van Dort, um dos personagens protagonistas da história. Ele está em seu quarto entretido enquanto desenha uma borboleta azul que havia aprisionado de forma temporária em um globo de vidro. Assim que termina, ele a liberta e ela nos leva para um passeio pela pequena e melancólica aldeia de origem anglo-russa onde se passa toda a história. Logo em seguida, conhecemos os pais de Victor, os Van Dort, e descobrimos que eles eram os mais novos ricos do pedaço, pois haviam faturado milhões com o comércio de peixes. A história se passa na era vitoriana durante o reinado da rainha Vitória de Hanover. A economia dessa época ficou marcada pela promissora evolução do comércio de peixes. A carne estava muito alta, então o peixe se tornou uma comida recorrente na mesa dos vitorianos. Logo, quem investiu nesse mercado acabou enriquecendo quase que de forma instantânea, como é o caso dos Van Dort. Em seguida, somos apresentados aos Everglued, a família de Vitória, a segunda personagem protagonista que conhecemos. Eles pertenciam a uma linhagem tradicional, mas estavam falidos. Um mensageiro, que era uma espécie de jornalista daquela época, anuncia que duas famílias muito importantes da região estavam prestes a casar os seus filhos, e ele estava falando justamente de Victor e Vitória. Por todo o contexto do filme, nesses primeiros minutos, fica claro pra gente que o casamento dos dois era arranjado e só estava acontecendo por interesse financeiro e comercial de suas famílias. Então, o Victor e a Vitória mal se conheciam e estavam se casando praticamente às cegas. Antigamente, em muitos países, o casamento não era visto como uma união que se estabelecia a partir do amor entre duas pessoas, mas sim como uma instituição financeira, geralmente formalizada pelas próprias famílias do casal, assim como é mostrado na história do filme. Porém, na era vitoriana, esse tipo de casamento arranjado foi proibido, então ficou estabelecido que as pessoas, enfim, poderiam se casar com seus parceiros românticos. Assim, a união matrimonial passou a ser mais parecida com a que conhecemos hoje. Inclusive, o vestido de noiva, a coroa de flores e o anel de noivado, todas essas tradições foram popularizadas no casamento da rainha Vitória com o príncipe Albert. O reinado dela também causou um grande impacto na literatura inglesa, que passou a ser dominada pelo romantismo, então certamente esse movimento influenciou bastante essa decisão de transformar o casamento em uma união romântica e não mais comercial. Certo, então se o casamento na era vitoriana passou a ser idealizado por amor, por que o Victor e a Vitória ainda estavam se casando de forma arranjada? A resposta que eu tenho é que quando a rainha de Hanover assumiu o trono, ela não idealizou essa lei logo de cara. Houve todo um processo, então foi algo que foi conquistado ao longo dos anos, assim como acontece com vários marcos históricos. Então a teoria é que a história do filme se passe antes desses acontecimentos, quando os casamentos arranjados ainda eram permitidos. Outra teoria que eu tenho é de que o Victor e a Vitória fossem a representação da própria rainha, já que os dois aparentavam ser contra o casamento arranjado, por mais que estivessem ensaiando um princípio de paixão. Então eu vejo os dois como personagens criados com essas características revolucionárias. Imaginando uma continuação da história para além do final que é mostrado a nós, eu observo os dois, após se apaixonarem, revolucionando o conceito de casamento, assim como fez a rainha ao se casar
casar com o príncipe Albert por amor e não por convenção. As duas famílias se reúnem para o ensaio do casamento, que estava previsto para acontecer no dia seguinte, e essa situação deixa explícito a pressa que eles tinham de casar os dois. E é nessas que a gente percebe que, apesar de ser um período de grandes revoluções, a era vitoriana ainda possuía pautas bastante atrasadas. Uma grande característica dessa época foi a desigualdade social e o imperialismo. Então, se você era um cidadão vitoriano, ou você era de família extremamente rica ou extremamente pobre, parece que não havia um meio termo. Então, quando eu vejo os pais do Victor tentando desesperadamente casá-lo com a filha dos Everglade, eu percebo uma necessidade que eles tinham de se sentirem aceitos pela alta sociedade, que era bastante preconceituosa com quem era de linhagem pobre, por mais que agora eles tivessem dinheiro. Do mesmo modo, os pais da Vitória, que mesmo falidos, também estavam desesperados em permanecer entre a elite, e no final era uma mão lavando a outra, e duas famílias totalmente desesperadas por status, usando seus filhos como mercadoria, como moeda de troca. Há uma cena onde a Vitória está em seu quarto se aprontando para um ensaio e seus pais aparecem para apressá-la, até que a mãe dela diz uma frase bem problemática, mas que possivelmente era normalizada naqueles tempos. Não, feche direito esse espartilho. Você ainda está falando sem ofegar. Eu andei pesquisando sobre espartilhos precisamente na era vitoriana e descobri que a peça era vista com bastante polêmica por parte dos profissionais de medicina. Isso porque o seu uso incorreto trazia consequências graves ao corpo, ocasionando em doenças relacionadas à indigestão, constipação, desmaios, hemorragias internas e até mesmo poderia tornar essas mulheres inférteis. Quando criado no século XVI, o propósito do espartilho era corrigir a postura feminina e deixar o corpo mais acentuado. Porém, como a sociedade gosta de estragar tudo, o seu uso passou a ser requerido para fins estéticos doentios, como deixar a cintura da mulher extremamente magra e fina. Na era vitoriana, a peça era tida como fetiche pelos homens, porque justamente deixava a mulher com essa aparência que eles entendiam como socialmente aceitável e atraente. Então, quando a mãe da Vitória pede para que ela aperte o espartilho até ofegar, é como se o roteiro denunciasse como as mulheres eram objetificadas desde aquela época, já que com esse argumento ela temia que o Victor não se atraísse fisicamente pela filha e assim cancelasse o casamento e, consequentemente, os negócios, claramente a determinando como uma mercadoria desvalorizada. Então é muito interessante e inteligente como o roteiro expõe de forma sutil essas questões emergentes que aconteciam desde aquela época. E agora eu não estou falando somente dessa pressão estética, mas sim da desigualdade social, do casamento arranjado, do preconceito com a classe mais baixa, essas questões. Antes do ensaio, o destino faz com que Victor e Vitória se conheçam pessoalmente. Eles conversam e se aproximam, mas são interrompidos e repreendidos por seus pais. Por mais que o casamento fosse arranjado, nessa cena a gente consegue identificar um princípio de interesse amoroso entre os dois. Porém, eu particularmente não consigo identificar uma conexão. É quase como se não houvesse uma química entre eles. E essa minha percepção não é individual, já que em várias pesquisas que eu li, eu vi vários fãs frustrados com o fato dele ter terminado o filme com a Vitória e não com a Emily. No meu ver, essa impressão que a gente tem de que os dois não se gostam e também essa maior preferência que a gente tem pela Emily se deve muito à forma como o roteiro constrói a relação dos três. Sobre o Victor e a Vitória, ambos estavam sendo forçados a se casar e eram filhos de pais abusivos. Então isso faz com que a gente crie suposições negativas sobre o que de fato eles sentiam em relação ao outro. O filme até tenta nos vender a ideia de que havia uma atração física acontecendo, e no meu ver isso é ótimo, porque se comprovado, deixaria o casamento bem mais suportável. Mas mesmo assim não conseguimos identificar um indício de amor verdadeiro. Portanto, a conclusão que fica é que os dois só estavam aceitando se casar para se livrarem de seus pais picaretas. Já a relação do Victor com a Emily é bem mais construída. Os dois têm mais momentos juntos, sem falar que eles também possuíam muitos interesses em comum, como o fato de tocarem piano e gostarem de borboletas. Inclusive, a figura da borboleta é entendida por muitos fãs como uma simbologia que supõe que os dois eram almas gêmeas.
Quando a Emily abre mão do amor de Victor e se liberta, o seu corpo se dissolve em borboletas azuis, justamente o inseto preferido dele. A borboleta também está presente no momento onde ele parece se encantar por ela pela primeira vez, quando a vê dançar com uma delas. Então é como se a figura da borboleta fosse a simbologia de uma conexão que mostrava que os dois eram almas gêmeas destinadas a se conectarem, seja em vida, em morte ou no elo entre os dois mundos, como de fato acontece. E por fim, no meu ver, a suposição mais forte que justifica o porquê o público tem essa maior preferência pela Emily se refere a um sentimento de empatia que a gente cria por ela, que era uma garota bondosa, que havia sido injustiçada e cruelmente assassinada por alguém que amava. Então é comum que a gente crie essa conexão e se alinhe melhor com a história de vida dela. É chegado o momento do ensaio do casamento, e durante a pronúncia dos votos, Victor fica nervoso e se confunde com as palavras. Ele então acaba surtando com toda a pressão e foge para a floresta. No lugar, ele começa a se lamentar e demonstra uma certa indecisão sobre o casamento. Ele então começa a ensaiar os votos e dessa vez os pronuncia perfeitamente, porém, ao colocar a aliança no que acreditava ser um galho de árvore, acaba invocando o espírito de Emily e se casando com ela por engano. Assim que vê o cadáver da mulher, ele se apavora e corre pela floresta, mas acaba encurralado e ela o leva para o mundo dos mortos. Assim que a gente chega nesse mundo, é quase impossível não reparar no contraste das cores. Enquanto que no mundo dos vivos, as cores são acinzentadas e melancólicas, no dos mortos, elas são coloridas e vivas. Sem falar que os mortos aparentavam ser bem mais felizes. Uma verdadeira contradição sobre o que a gente idealiza sobre a morte, já que a gente costuma associá-la a coisas tristes e ruins. Então, com essa cena, é como se o filme quisesse desmistificar isso. Enquanto o Victor conhece o mundo dos mortos com sua agora noiva, deste lado vemos os pais de Vitória furiosos com o noivo fugitivo, ameaçando anular o casamento. Um homem misterioso chamado Lord Barks, que havia chegado para o ensaio ainda durante os votos e se identificado como um amigo distante das famílias, se mostra prestativo e solidário à situação. Voltando para o além, Victor e Emily são parabenizados pela união com uma grande festa, mas o rapaz se mostra totalmente assustado e tenta a todo o tempo explicar que o casamento era um grande engano. Em um número musical, os mortos contam a ele o porquê Emily estava tão sedenta por um noivo e justificam que ela merecia ser feliz, pois no passado havia sofrido uma profunda decepção amorosa. Entendemos então que Emily, quando ainda estava viva, roubou as riquezas de sua família para fugir com um homem misterioso que ela havia se apaixonado. Porém, no dia da fuga, o homem a matou e fugiu com suas joias. Comovido, Victor se aproxima de Emily e os dois têm um primeiro momento de conexão, onde ela o presenteia com o seu cachorro Scraps, que havia morrido quando ele ainda era uma criança. O retorno de Scraps pode parecer apenas um pequeno agrado de Emily a Victor, mas na verdade representava algo bem mais simbólico, pois demonstrava que ela entendia as necessidades dele em toda a sua profundidade. Isso porque o roteiro entrega que ele possuía um grande apreço pelo bichinho, que costumava ser uma figura afetiva durante a sua infância. Afetividade essa que ele não recebia dos pais. Neste momento, percebemos um Victor menos assustado e mais receptivo. Contudo, ele ainda desejava voltar para o mundo dos vivos e, numa tentativa de manipular Emily, sugere que ela conheça os seus pais, já que agora era sua esposa. Inocentemente, a moça acaba aceitando e, após um feitiço realizado, os dois retornam para esse plano. Na floresta, Emily começa a dançar com uma borboleta, aparentemente a mesma que Victor havia desenhado no início do filme. O rapaz observa a cena com encantamento, já que, como dito antes, a borboleta é a simbologia subentendida do amor entre eles. Victor então volta a pensar em seu plano. Ele pede para que Emily o espere na floresta enquanto prepara os seus pais para conhecê-la. Ele corre desesperado, mas ao invés de ir ao encontro dos pais, vai até a casa de Vitória e conta tudo o que estava acontecendo. Os dois conversam, tentando buscar uma solução e novamente apresentam um momento de interação romântica. Momento este interrompido por Emily. Furiosa e enciumada, ela o leva de volta para o mundo dos mortos, enquanto Vitória corre para contar tudo aos seus pais.
De volta ao além, aos prantos, Emily questiona o porquê Victor estava fazendo aquilo com ela. Ele tenta se explicar novamente e diz que os dois não podiam ficar juntos, tendo em vista que ela estava morta. Emily, sem argumentos, apenas se afasta e começa a se lamentar pelos cantos. Ela é consolada por seus amigos, uma larva que vivia em sua cabeça e uma aranha viúva negra. Algo bem curioso e até engraçado dessa cena é que quando a Emily questiona o Victor sobre o porquê ele preferir a Vitória, ela atribui essa escolha dele a um defeito físico dela, no caso, o fato de ser caolha. Se trouxéssemos essa cena para um cenário realista, poderíamos associar a mulheres inseguras que, quando traídas ou trocadas, costumam justificar essa decisão do parceiro como se a outra fosse mais atraente fisicamente, e às vezes nem é sobre isso. No caso de traição, diz muito sobre o caráter da pessoa, enquanto que o fato de ser trocada diz muito sobre o sentimento dela, sobre ela ter se apaixonado por outra pessoa. E ainda nessa cena acontece um número musical da larva e da aranha, onde eles tentam consolar a Emily, dizendo que a única qualidade da Vitória era o fato dela ainda estar viva, mas eles reforçam também que isso não iria durar para sempre. Então a larva e a aranha são muito aqueles nossos amigos que tentam consolar a gente, colocar a gente para cima quando a gente tá no momento de fome. Diga o que a fulaninha tem que você não tem em dobro. O que poderia o teu sorriso superar? Após ver o amado ser levado por Emily, Vitória corre para os seus pais e tenta explicar que ele havia se casado por engano com uma mulher morta. Contudo, como esperado, seu relato é tratado com deboche e ela é taxada de louca. Na espreita, Lord Bark se aproveita da situação e se oferece para casar com Vitória. E os Everglood, desesperados por dinheiro e acreditando que ele era muito rico, decidem aceitar o pedido, que rapidamente é anunciado pelo mensageiro. Enquanto isso, Emily aparece entristecida tocando o piano e Victor a observa. Ele se aproxima e os dois começam a tocar juntos e, mais uma vez, nos entregam um momento de forte conexão. Já deste lado, o casamento de Vitória com Lord Barks é concretizado, enquanto que os pais de Victor, enfurecidos, saem em sua procura. Mas o motorista da família acaba morrendo no trajeto. O homem chega ao mundo dos mortos e avisa Victor que Vitória havia se casado com Lord Barks. O rapaz fica entristecido, acreditando que a amada havia lhe trocado. Nesse momento, ele decide ir até Emily e, escondido, a escuta conversar com seus amigos o que ela poderia fazer para que ele pudesse ficar com ela para sempre. É dito que, para isso, Victor precisaria se sacrificar. E ele se surpreende quando vê Emily dizendo que jamais pediria isso a ele. Ressentido e sem mais expectativas com Vitória, ele então decide tomar a frente e aceitar o pedido de sacrifício. Quando eu vejo o Victor aceitando esse pedido, eu vejo mais uma pessoa cansada das imposições sociais. Então, era uma pessoa que estava cansada da vida, do amor. É uma pessoa que não tinha mais expectativas, então quando ele decide aceitar esse pedido, eu vejo que é mais sobre ele do que sobre a Emily. O casamento, então, é marcado para acontecer imediatamente, e todos os mortos se reúnem para voltar ao mundo dos vivos, onde aconteceria a cerimônia. Neste momento, está acontecendo um jantar pós-casamento de Vitória e Lord Barks. A moça, inclusive, parece bem deprimida com a situação. De repente, a reunião é interrompida pelos mortos que surgem através de um portal que ficava na lareira da casa dos Everglood. Todos se assustam e um caos é instaurado na cidade, enquanto que o mensageiro anuncia de forma desesperada que os mortos voltaram para dominar a Terra. Os mortos invadiram a Terra! Em dado momento, o inesperado acontece. Mortos e vivos se reconhecem como entes queridos e passam a agir de forma amistosa. E a poucos metros dali, Vitória e Lord Barks se confrontavam, após ele descobrir que a família dela estava pobre. Ela então foge ao descobrir que Victor estava se casando na igreja da cidade, deixando o marido ainda mais furioso. Era chegado a hora do tão esperado sim de Emily, mas ao avistar Vitória assistindo a cena em um canto escondida, a moça desiste do casamento. Victor contesta o porquê da decisão
E ela responde que entendeu que a união não era justa, já que acreditava estar roubando os sonhos de outra pessoa. Pessoa esta, Vitória. Nesse momento, o Lord Barks aparece em busca de vingança, mas é reconhecido por Emily. E é justamente nessa cena que a gente descobre que o Lord Barks era o grande vilão da história que havia enganado e assassinado a Emily. A gente entende também que essa de atrair mocinhas e roubar suas fortunas era meio que um padrão que ele tinha em seus crimes, e a Vitória estava prevista para ser a próxima vítima. Então a teoria que eu tenho é que o Lord Barks, além de um vigarista, era também um serial killer. Eu falo isso porque quando a Vitória diz a ele que a família dela estava pobre, um vigarista qualquer, simplesmente ao ver que não iria conseguir concluir o seu golpe financeiro, ele iria embora atrás de outra vítima. Porém, não é isso que ele faz. Mesmo sabendo que não arrumaria nada, ele vai até a igreja atrás dela para matá-la. Então, isso mostra que ele tinha aí uma personalidade de um serial killer que, além do prazer de roubar as suas vítimas, ele também tinha o prazer em matá-las, assim como ele fez com a Emily. Assim que todos descobrem que Lord Barks era o grande vilão, ele tenta matar Vito e Vitória, mas é impedido por Emily. Ele então a humilha, dizendo que ela nunca seria uma noiva de verdade. Ele bebe uma taça de vinho que estava envenenada e seria usada para o sacrifício de Victor. Ele então morre, e assim que faz a transição, os mortos cuidam dele. No final, Emily agradece a Victor por tê-la libertado e passa a entender que não precisava de um parceiro amoroso para seguir em frente, mas sim estar bem consigo mesmo. Ela então sai pela porta da igreja e seu corpo se dissolve em borboletas azuis e nos entrega uma das cenas mais lindas e tristes do mundo das animações. Algumas teorias sugerem que a grande moral da história seja a Emily se curar de uma dependência emocional que ela tinha sobre imposições sociais que determinavam que as mulheres precisavam de um parceiro romântico para serem felizes. Imposições essas que permeiam até os dias de hoje. Porém, na minha opinião, essa teoria é um pouco contraditória quando me faz refletir como funcionavam os casamentos daquela época, que, como dito antes nesse vídeo, é de forma arranjada. Então, a imposição social daquela época não ditava que as mulheres precisavam de um parceiro romântico, mas sim de um status comercial. Então, quando a Emily decide fugir com o Lord Barks, era porque ela realmente estava apaixonada, então eu a vejo como uma pessoa que era contra os casamentos arranjados, essa imposição. Então eu não vejo a Emily como essa personagem que tinha essa dependência emocional por essas imposições sociais. Imposições essas que, como eu destaquei, não existiam naquela época, pelo menos. Só que, ao mesmo tempo, ela poderia sim ter uma dependência emocional por parceiros românticos, nesse caso pelo Lord Barks. No meu ver, talvez essa dependência se devia muito ao fato dela ter uma carência em relação aos pais, a atenção dos pais. Como a gente bem percebe no filme, os personagens, os pais eram bem tóxicos, né? Não costumavam dar tanta atenção para os filhos, tratá-los como mercadorias. Então, é comum que as pessoas, quando elas não têm uma afetividade em casa, elas não recebem essa afetividade dos pais, elas se tornem pessoas carentes e dependentes emocionais de parceiros românticos. Então, isso funcionaria se fosse em questão a Emily, porque certamente os pais dela também eram iguais aos pais do Victor e da Vitória. Mas enfim, na minha opinião particular, a teoria que eu crio, que justifica o porquê a Emily tinha essa fissuração por casamento, e já até responde qual seria a moral da história, é muito devido ao fato da forma como ela morreu. A Emily foi uma pessoa que morreu de forma confusa. Imaginem só, você estar super apaixonada por uma pessoa a qual você confiava e que você planejava construir uma vida, e a última imagem que você tem em vida é dessa pessoa te matando. Então, no meu ver, quando a Emily faz a passagem, ela acaba caindo nesse limbo em relação ao casamento que não aconteceu. Então, quando ela volta para o mundo dos vivos, a sua única reação é querer reviver esse momento que lhe foi interrompido. Por isso que em vários momentos o Victor tenta avisar para ela, né, que ela estava morta, que eles não podiam ficar juntos, e ela parecia meio aérea, como se não se importasse, como se ela não
tivesse uma noção da dimensão, né, da diferença que é estar vivo e estar morto. Somente quando ela reencontra o seu assassino e há esse acerto de contas que ela consegue sair desse limbo. Então o Victor foi sim uma figura importante que a ajudou a sair dessa escuridão, tal qual é dito nos votos, né, que ele fala que eu te guiarei para o caminho longe da escuridão, é mais ou menos assim que é os votos. Então é como se fosse realmente o destino desenhando minuciosamente esse acerto de contas. Já que a Vitória estava prevista para ser a próxima vítima do Lord Barks, Vitória esta que estava prometida ao Victor, que por acaso acabou cruzando o caminho de Emily e a levando direto para o seu acerto de contas. Então a moral da história é que para descansar, um espírito não pode ter assuntos inacabados aqui na Terra. E é isso, gente. Essa foi a análise do filme A Noiva Cadáver. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês têm outras teorias. Me digam também o que vocês acharam, se vocês gostam desse filme. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E se vocês gostaram mesmo, deixem o seu like por gentileza. Também se inscrevam no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Me sugiram outros filmes para eu estar analisando aqui no canal. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.